Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quantos têm essa paz na sua vida, diga glória. Exalta e glorifica o nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês nessa noite. Que a bênção de Deus possa vos alcançar nesse dia. Que vocês possam ser abençoados. Sejam todos bem-vindos mais uma vez na presença de Deus. Saiba que hoje Deus tem grandes coisas para te entregar neste lugar. A sua vida será tocada pelo poder do Espírito Santo. Então dê a liberdade para que o Espírito Santo possa manifestar no seu coração e te abençoar nessa noite. Eu não quero delongar e nem tomar tempo. Queria que você pegasse a Bíblia, por gentileza, e abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 37, para a nossa reflexão da noite desse dia. Isaías, capítulo de número 37, verso de número 14. Isaías, capítulo de número 37, verso 14. Deus abençoe os irmãos que estão conosco através das redes sociais. Você que está pelo Facebook, Deus te abençoe. Você que está pelo canal do YouTube, também Deus te abençoe. Você pode compartilhar, se inscrever e interagir no culto. Seja abençoado por Deus. Você não vem no culto, mas o culto vai até você. Hoje está fácil. Então, como diz o ditado, seja um missionário da internet e seja uma bênção na vida de outras pessoas. Por favor, Isaías 37, verso 14. A seguir, se nós pudermos ler, vocês diz amém. Isaías, capítulo 37, a seguir para a nossa reflexão, meditação da noite desse dia. Quem achou a palavra de Deus diz amém. Quem achou a palavra de Deus de verdade diz glória. Então vamos ler juntos a palavra de Deus. Isaías capítulo 37, 14 está na projeção para você que não tem a Bíblia. E diz assim, 37, 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias a estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, ou tu és Deus, ou Deus. Tu somente de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria, ou os reis da Síria, assolaram todos os países e as suas terras, e lançaram fogo, e lançaram os seus deuses, porque deuses não era, senão obras de mão de homem. Madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da mão ou das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Você diz amém? Você diz amém? Se assenta, por gentileza, e me empreste alguns minutos da preciosa atenção de vocês. Quando a ameaça
é grande, mas Deus é maior. Repito, quando a ameaça é grande, mas Deus é maior. Repita comigo, quando a ameaça é grande, mas Deus é maior. Agora olha para alguém e diga isso para ele. Quando a ameaça é grande, mas Deus é maior. E se ele entendeu o teor e a verdade, ele não vai ficar quieto. Porque a ameaça pode ser grande, mas Deus é maior do que as ameaças. Nós acabamos de fazer leitura desse texto bíblico. Isaías capítulo 37 narra um dos momentos mais tensos da nação ou da história de Judá. Porque Ezequias estava cercado por ameaças, zombaria, pressão do poderoso império assírio, liderado por Senaqueribe. Tudo parecia perdido, mas em vez de Ezequias se desesperar, ele toma uma atitude espiritual. Ele pega a afronta do seu adversário e ele leva a afronta diante de Deus. Ele recebe a afronta quando tudo parecia perdido. Mas em vez de ele se desesperar, ele toma uma atitude espiritual. Ele leva a afronta diante de Deus. O capítulo 37 é um conjunto que está inserido no capítulo 36, que Senaqueribe, ele cerca Jerusalém. Jerusalém está cercada por Senaqueribe, o exército de Senaqueribe. No verso 4 do capítulo de número 36, Rabizaquer, que era o braço de quem Senaqueribe apoiava, ele vem com as cartas de Senaqueribe e ele afronta Ezequias, para que Ezequias perdesse a sua confiança em Deus. Porém, quando Ezequias recebe a ameaça, ele toma uma atitude espiritual e ele se posiciona diante de Deus, levando as ameaças para Deus. O capítulo 37 de Isaías nos mostra ou nos ensina como nós lidamos com os dias de ameaça. E ele nos mostra que a oração muda a história. Eu repito, o capítulo 37 nos ensina a lidar com os dias de ameaça. E nos mostra que a oração, ela muda história. Eu sei que você não entendeu, mas Ezequias, ele leva as ameaças para Deus, não é reclamando. Ele vai para a oração, e a oração, ela pode mudar a história. Foi a oração que mudou a história de Judá diante do exército assírio. Diante da ameaça, Ezequias leva a ameaça para Deus e Deus entra em ação por causa da oração de Ezequias. Ezequias leva a ameaça e o texto nos mostra nesse capítulo que a oração muda história. Tem duas mãos levantadas que entenderam.
A oração muda história. Não adianta reclamar. Não adianta se nivelar ao nível daqueles que nos afrontam. Mas a oração tem o poder de mudar a história. A oração leva a batalha para um nível que nós não temos o poder de lutar. Mas quando eu elevo as minhas batalhas em oração, tem um Deus que se assenta no trono e se levanta para mudar a história daqueles que oram. Tem alguém que ora aqui para levantar a mão e dar um grito de glória? Olha para alguém e diga para ele ou para ela: a oração ainda é a nossa melhor arma. A oração é a nossa melhor arma contra as afrontas do nosso inimigo. Primeiro, Mateus, nós vemos no capítulo 37 de Isaías, Eliseu, nós vemos a realidade da ameaça. Porque o inimigo olha no capítulo 37, verso 8, e voltou, pois, Rabizaque, e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina. Porque ouvira que já se havia retirado de Laques, e ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para guerrear. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias. Verso 10. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te enganes, o teu Deus em quem confias. Aqui pegou pesado. Porque Rabizaque olha e está vendo Senaqueribe guerreando contra o rei Tiraca. E ele olha para e volta e traz a mensagem para Ezequias e diz: Ezequias, o Deus em quem você confia não vai livrar Jerusalém da mão de Senaqueribe. A realidade da ameaça, porque a ameaça não foi para Ezequias, a ameaça foi para o Deus de Ezequias. Agora, mexer com Ezequias é uma coisa, mexer com Deus de Ezequias é outra coisa. A gente tem que entender que quando a ameaça é para a gente e quando a ameaça é para Deus. Porque eles estão olhando para as nações que eles já haviam vencido e não foi nada, porque eles não puderam revidar. Só que agora em Jerusalém, Judá, tem um Deus que revida. Não mexe com o povo de Deus, não mexe com Deus. Quem mexe com fogo acaba se queimando. Ah, irmão, tem muita gente que está como Rabizaque, só sabe afrontar, afronta a igreja, afronta a nossa fé, afronta a nossa vida, mas não sabe que tem um Deus que ainda se levanta para defender aqueles que têm a sua fé alicerçada e balizada na sua palavra. Ameaça, olha a ameaça. Não te enganes, o teu Deus em quem confias, dizendo: em Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Olha a astúcia do inimigo. Verso 11: eis que já tem ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente. Tu escaparia? Ou seja, em outras palavras, você será o próximo e não tem ninguém que possa te livrar. Aí pegou. Porque agora o nível da batalha é outro. Porque agora é Deus que está sendo, o nome de Deus que está em jogo, não é o nome do rei. Porque enquanto o rei Ezequias está, ele pode até perder uma batalha, mas quando Deus entra na batalha, não.
Quando o homem confia na força do braço, ele pode até perder a batalha, mas quando o homem confia em Deus, Deus jamais deixará o homem ser destruído pelos inimigos. Os reis das nações perderam uma batalha, porque os seus deuses era prata, era ouro, era barro, era madeira, mas o Deus de Ezequias é o Deus que julga todas as nações, é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Deixa eu ver quem serve esse Deus para levantar a mão e dar um glória a Deus. Senaqueribe, ele envia mensageiros para intimidar Ezequias. E talvez eu esteja pregando para alguém que está sendo intimidado pelo adversário, assim como Rabizaque, o braço direito de Senaqueribe, vem a Ezequias intimidando, relembrando que os reis que ele já havia destronado, e sabe, o discurso dele é calculado. O discurso dele é para gerar medo. O discurso dele é para eliminar a confiança em Deus. Mas eu tenho uma palavra. A palavra de Deus diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que permanece, não se abala, mas permanece. Ah, Jesus, tem alguém que confia em Deus, nada vai te abalar. A ameaça de Satanás não te abala, não abala a tua fé, não abala a tua casa. Ele disse: vamos desestabilizar, vamos preparar um discurso que a gente faz o discurso, eles abrem o portão, não gasta a gente matar, só leva cativo. Só que o discurso dele não funciona para quem confia no poderoso. Porque ele vem com um discursinho, e esse discurso aqui, ele faz em todos os reinos que ele vai. Já colou e copiou. Já decorou o discurso. É o Senaqueribe. Só que agora ele bateu com a cara no muro. Porque tem um povo aqui que não engole esse tipo de discurso. Oh, Satanás, esse povo que vem para cá não engole esse discurso, esse negócio, não, Satanás, esse povo aqui está acostumado com a palavra de verdade. Não te deixarei e nem te desamparar. Ele queria minar a confiança em Deus. Ele queria desestabilizar, porque ele sabe que se ele desanima o líder, é fácil vencer o povo. Só que um líder alicerçado em Deus, o povo também está com ele. Senaqueribe não vence. Judá, diante dos olhos humanos, era impossível Judá vencer Senaqueribe, mas para quem confia em Deus, não é o tamanho do exército, não é a qualidade de cavaleiros, não é a qualidade do exército, mas a fé deles vale mais do que um exército de carros e cavalos e 185 mil homens. A fé deles é mais poderosa em Deus. Quantos têm fé em Deus? Quem não vai se abalar para levantar essa mão e adorar a Deus? Ele queria destabilizar, gerar medo em Ezequias, minar a confiança de Ezequias em Deus. O inimigo, ele age assim.
Ele tenta nos convencer que não há saída. Ezequias já está cercado, não tem jeito, vocês não têm saída, abre o portão. Mas Ezequias, não vamos abrir o portão, porque aqui, se quiser entrar, vai ter que passar por cima de nós. Mas a gente não se rende, a gente não se rende diante da ameaça. Podem nos ameaçar, mas podem até nos afrontar, mas a gente não se rende antes que o nosso Deus se levanta para pelejar as nossas batalhas. Alamaia candalama xanda. Eu creio que eu estou pregando para alguém que não se rende diante das ameaças. Não se rende, a ameaça vem, mas Deus ainda está dizendo: não se renda. Porque tem gente que está olhando, não vê saída. Estou cercado. O inimigo tenta nos convencer que Deus não vai nos livrar, que tudo está perdido. Para que você ir naquela igreja? Para que ouvir aquela taquara rachada daquele pastor? Para que ir lá toda sexta-feira? Para quê? É o inimigo que está dizendo: não tem saída para você. Não tem saída porque o seu casamento não vai para frente. Olha para sua linhagem. Todo mundo se divorciou, todo mundo está morrendo, amaldiçoado. Mas a maldição só vai até onde Deus não entra, porque quando Deus entra, a maldição é quebrada. Oh glória, glória, glória. Oh Deus poderoso. O diabo só continua trabalhando e operando enquanto Deus não se levanta. Mas na hora que Deus se levantar, Satanás vai ter que dar marcha ré, porque a vitória será garantida para a sua casa. Quem pode levantar a mão e dar um glória? Quem pode levantar a mão e dar um glória para tocar nos céus? Tudo que o diabo quer é nos desmotivar, dizendo que Deus não vai nos livrar e que tudo está perdido. Mas para quem quer dar glória, lá vai a palavra. Mas a fé verdadeira, ela não se curva diante da intimidação. Pode me intimidar, mas a minha fé continua de pé, não me curvo. Pode vencer, pode cercar, pode mandar as bombas, pode mandar as flechas, mas a gente não vai nos prostrar. A gente não vai abrir a porta, a gente não abre o portão. Vai ter que derrubar o muro, e depois do muro vai ter que passar em cima da gente. A gente não entrega, não entrega, não entrega. Ah, Jesus, oh glória. Quem é que não se entrega? Não deixa o diabo vencer esta batalha. Se posiciona, se posiciona. Faça como Ezequias, não se prostra, não se curva, não se renda, se levanta. Segundo, primeiro nós temos a realidade da ameaça. Segundo, nós vemos que a oração como a primeira reação diante da ameaça. Lembra que eu disse que a oração muda a história? Não? Eu relembro. A oração muda a história. Ezequias, quando houve a ameaça, a primeira reação de Ezequias não foi chorar com os príncipes de Judá. A primeira reação de Ezequias, Cleito, não foi reclamar. A primeira reação de Ezequias, está escrito, e se está escrito é para ser pregado, e se é para ser pregado, eu prego. Capítulo 37, verso 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas da mão do mensageiro, lendo-as, subiu à casa do Senhor. 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 E Ezequias as estendeu perante o Senhor. Senhor, recebi essa carta aqui, e essa carta aqui não é para mim, não é para tu.
Mas se é para tu, eu vou ter que orar, né? A carta não é para mim, mas é para tu, Senhor. Está escrita. Ele recebe a carta. Ele entendeu que a afronta não era para ele. Quem estava em jogo era o nome de Deus. Olha o verso 15. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu és o Deus, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra, de todos os, tu és só Deus, tu és. Em outras palavras, tu és um único Deus em todos os reinos. Eu sei que Senaqueribe está dizendo que os outros deuses não pôde livrar, mas tu é Deus em todos os reinos. Tu és somente de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Olha a oração dele. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar quem? Ezequias? Afrontar o Deus. Ezequias não tinha nada que levar a carta para Deus. Mas ele entende que quem está lá governando Judá é ele. Mas ele entende, ele discerne o grau da luta. Porque a luta de Deus eu não tenho que lutar. Deus que lute sua luta, eu tenho que lutar a minha. E o negócio dessa luta não é comigo, essa luta é com Deus. Ele está afrontando, é Deus, porque é o Senhor que é o Criador do céu e da terra. Os reis não puderam livrar a sua terra, mas tu és aquele que governa Judá. Tu és aquele que se assenta no trono. Tu és aquele. Aí ele, verso 18, ele disse: é verdade, verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, lançaram no fogo os seus deuses. Olha, lançaram no fogo os seus deuses. Não, ele não lançou a terra no fogo, ele lançou os deuses da terra no fogo, porque ele entrou e queimou tudo. Só que Deus não se queima. Ele está dizendo: da mesma maneira que eu fiz com as nações, eu vou fazer com o seu Deus, vou queimar ele. Só que fogo não queima fogo. Quer ver? Nabucodonosor olhou e diz assim: vamos lançar esses moços no fogo. Só que fogo não queima fogo. Sadraque, Mesaque era cheio de fogo, porque a palavra de Deus é fogo. Nabucodonosor diz assim: se vocês não prostrar, a gente aquece a fornalha, vocês morrem. Ele disse: não tem ninguém que possa te livrar da minha mão. Não tem Deus que te livra. Não tem ninguém que faz você se escapar. Mas ele disse: se Deus quiser nos livrar, ele livra. Se Deus não quiser, ele não livra. Mas a gente continua adorando Deus. Se ele livrar, a gente adora. Se não, a gente continua. Mas a gente morre, mas morre adorando a Deus de verdade. Aí Nabucodonosor falou: vamos dar a oportunidade. Toca a banda, toca a música. Começaram a tocar. Prosta, não prostou. Vou te dar mais uma chance. Prosta, toca de novo. Tocou tudo. Agora marca eles e lança na fornalha. Só que para decepção de Nabucodonosor, quando os homens amarram e vai levando para perto da fornalha, os homens que amarraram morreram. Só com calor. Sadraque, Mesaque cai na fornalha, mas dentro da fornalha já estava o fogo. Ele começa a caminhar e Nabucodonosor, que está sentado no trono, se levanta e diz: eu vejo o quarto homem, eu vejo o quarto homem, eu vejo o quarto homem. Eita Jesus, oh glória a Deus, glória. Está escrito.
Deus disse para Isaías: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Podem passar pelo fogo, mas o fogo não te queima. O diabo pode se levantar, mas ele levanta para cair, e tu vai ficar de pé enquanto o diabo come poeira debaixo dos pés de Deus. Quem pode levantar a mão, porque eu tenho uma palavra? O Espírito de Deus. Não corre das ameaças, minha filha. Levanta a cabeça e leva as ameaças para Deus. Leva as ameaças para Deus. Olha o que diz o texto 19: e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não era senão obra das mãos de homem, madeira, pedra, por isso os destruíram. Só que Deus não é feito. Ninguém criou Deus. Deus é. Nabucodonosor está dizendo: esse deusinho de vocês, eu vou queimar ele. Só que Deus olhou e diz assim: agora fogo com fogo dá o quê? Quero ver se você é bom para queimar mesmo. Eu quero ver se você aguenta o fogo que eu vou botar em você. Quero ver se você aguenta a pressão mesmo, porque se você gosta de pressionar com esse discurso fajuto, eu vou mostrar o verdadeiro discurso, porque não vou nem falar para você, eu só vou dizer uma coisa para o meu servo Ezequias, que está orando, e eu preciso consolar o coração dele. Está escrito: o Senhor veio por meio do profeta Isaías e diz: Ezequias, não te assuste com as palavras de Senaqueribe, porque nessa cidade não entrará espada, porque nessa cidade não entrará flecha, nessa cidade não entrará escudo. Sabe por quê? Porque eu pelejarei por vocês, eu pelejarei. Olha o verso 20: agora, pois, o Senhor nosso Deus livra-nos da mão, ou das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheça que só tu és o Senhor. Senaqueribe está dizendo: os reinos da terra sabem que eu sou o Deus, e ninguém pode escapar da minha mão. Só que está escrito também em Isaías 43: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. 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 E ninguém há que possa fazer escapar da minha mão, porque agindo eu, quem impedirá? Ezequias, ele não recorre às alianças que ele tinha com os reis. Ezequias, ele não recorre ao exército que ele tinha. Ele não recorre às estratégias humanas de guerra que ele tinha. Ezequias, ele sobe no templo, ele estende a carta diante do Senhor e ele pede livramento. Livra-nos, para que os reinos saibam que só tu és o Senhor. Ah, se você entendesse. Ah, você não precisa de muita coisa, você só precisa fazer como Ezequias: Senhor, livra-me, livra minha casa, livra minha empresa, livra minha família. Ah, irmão, se você quiser receber, recebe, se não, a pergunta para
pergunta para nós aqui hoje é: o que você faz quando você recebe más notícia? Pastor, quando eu recebo a má notícia, eu ligo para alguém para compartilhar. Nós não podemos deixar que a oração seja o nosso último recurso. A oração tem que ser o nosso primeiro recurso diante das más notícias. O problema das pessoas, Mateus, é que elas deixam a oração para o último recurso, ou como último recurso. Ela recorre ao médico quando a má notícia chega. Alguém começou a sentir dor, é logo a farmácia ou o médico. A oração tem que ser o nosso primeiro recurso. Levantamos pela manhã, o primeiro recurso nosso é o quê? Não. Não vem com essa pra cá, não. Porque muitos de nós, o nosso primeiro recurso é olhar quem é que mandou mensagem. Abriu o olho, o WhatsApp já fez. Opa, quem é que está mandando mensagem? O nosso primeiro recurso tem que ser Deus. Porque o salmista diz: eu deitei e acordei e dormi, porque Ele me fez habitar em segurança. Você acordou, abriu os olhos. Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor me deu, pela saúde. Foi no banheiro, fez as necessidades fisiológicas. Deus, muito obrigado porque os meus órgãos estão funcionando. Ezequias recebe a mensagem. E quando ele recebe, ele recorre à oração, porque a oração foi o seu primeiro recurso. A oração tem que ser a nossa primeira atitude. E a verdade, estenda a sua causa diante do Senhor como Ezequias. Terceiro, para a gente caminhar, para terminar. E essa aqui, se você não der glória, você não dá glória. As duas últimas, se você não der glória, você não dá glória nem aqui nem ali. Porque toda pessoa que ora, Deus responde. Em terceiro lugar, Deus responde com poder. Não, você é meia dúzia que está aí. Deus responde com poder. Está no verso 21. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Depois da oração, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto ao que me impediste acerca da palavra, acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que, agora quem está falando é Deus, não é Senaqueribe, a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem de Sião te despreza e de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste, contra quem lançaste a voz e ergueste os olhos ao alto, contra o Senhor, contra o Santo de Israel, por meio de teus servos, afrontaste o Senhor e disseste: como a multidão dos meus carros subirei ao cume dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias, e escolhei e entrarei nos seus cumes mais elevados nos bosques, e seu campo fértil. Aí, olha o que o texto diz, verso de número 25: eu cavei e bebi as águas,
com as plantas dos meus pés, sequei todos os rios do Egito. Olha a arrogância do caba. Porventura, não ouviste que já muito antes eu fiz isso, e não desde os dias dos antigos, antepassados? Agora, porém, se cumpre, e eu quis. Quem está dizendo aqui é Deus. E eu quis que fosse tu destruísse as cidades. Deus está dizendo que deixou. Deus quis que ele destruísse. Foste e reduzisse a montões assolados. Verso 27. Por isso, os seus moradores com as mãos caídas andaram atemorizados e envergonhados. Era como a erva do campo. Vamos pular e eu vou para o final para a gente terminar. Mas olha o que Deus vai dizer a partir do verso 29 para Senaqueribe. Olha o que diz: por causa da tua raiva contra mim, por causa da tua raiva contra mim, por causa da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho que vieste. Ai, irmão, podem até te afrontar, mas se prepara que o anzol de Jeová vai fisgar o nariz do caba. Se prepara que o freio, quem usa freio é cavalo, mas Deus está dizendo: eu vou botar um freio na sua boca, Senaqueribe. Se não tem ninguém na terra que te freia, eu te freio com o meu freio, porque eu vou te parar, ou de um jeito ou de outro. Está escrito, verso de número 30. Olha o que Deus diz: e isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nasce, no segundo ano o que daí procede, mas no terceiro semeareis e cegareis, e plantareis vinhas, e comei os frutos dela. 31. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raiz para baixo e dará frutos para cima. Ah, Jesus. 32. Porque de Jerusalém será o restante, ou o remanescente do monte Sião. O que escapou, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. 33. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade. Tem alguém aí? Não entrará nesta cidade. Não entrará nesta cidade. Nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela escudo, ou lançará contra ela tranqueira. 34. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. 35. Porque eu, aqui se não der glória não dá mais, porque eu ampararei esta cidade, para livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Não é por causa de vocês não, mas é por causa de mim e por causa de Davi, o meu servo. Não é por causa de rebelde, é por causa de mim e por causa de Davi, o meu servo, que nenhuma espada hoje vai lutar. Hoje vocês não pegam no escudo, porque Senaqueribe não vai lutar contra vocês. E sabe o que acontece? Deus manda a palavra de consolo para Ezequias. Deus manda a palavra de confiança para Ezequias, de segurança para Ezequias, dizendo: Senaqueribe não entrará
na cidade. Pode levantar a mão, porque eu tenho uma palavra. Eu quero declarar sobre esta palavra. Se esta palavra é de Deus, eu declaro também que nada de mal vai entrar na sua casa, porque Deus já colocou os seus anjos para guardar a sua casa, para guardar a sua família. Não temas ameaça. Eu sei que você foi ameaçado, está sendo ameaçado, mas se prepara que o anjo de Deus já se levantou para guerrear em seu favor. E a palavra de Deus é de segurança, a palavra de Deus é de vida para a sua vida hoje. Não entrará escudo nesta cidade, não entrará flecha nesta cidade. Por quê? Porque Deus defende o seu nome. Não gasta você defender o nome de Deus, que Deus é poderoso o suficiente para defender o seu próprio nome. Mas Deus defende o seu nome e ainda defende o seu povo. Deus defende o seu nome e ainda defende o seu povo. Quem pode levantar a mão e dar um grito de glória? Quando nós oramos com fé, Deus envia direção. Deus envia consolo e intervenção. Mesmo que tudo esteja ao contrário, a resposta virá de cima. Vou repetir de novo. Mesmo que tudo esteja ao contrário, a resposta virá de cima. A resposta virá de cima. A afronta está vindo de baixo, mas a resposta à afronta está vindo de cima. Não entra espada, não entra flecha, não entra escudo nesta cidade, porque eu vou amparar esta cidade. Para quem quer dar glória, confie na palavra que o Senhor libera sobre a tua vida. O inimigo não vai entrar, não vai destruir, não vai operar na sua casa, porque a única operação que está acontecendo agora é a operação de Deus sobre a sua vida. Pode adorá-lo. Para terminar e nós orar, essa aqui você tem que dar glória. Você já viu alguma vitória sem guerra? Mas aqui tem uma vitória sem guerra. Está no texto. Ezequias não pegou a espada, não juntou o exército, vamos para a guerra. Não. Ele só foi para a oração e colocou diante de Deus. E Deus mandou a mensagem: eu vou amparar vocês. Essa guerra é minha. Não se nivela, vocês não têm capacidade desse nível de guerra. Deixa para quem tem capacidade para lutar essa guerra. Essa guerra não é de gente pequena, é de gente grande. O problema é que a gente gosta de entrar em guerra de gente grande. Deixa os grandes brigar. Está escrito. A vitória, Mateus, foi sem guerra. Por quê? Está no verso 36 a seguir. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. Ezequias lutou, mas ele recebeu a vitória. Já viu vitória sem guerra? Deus dá vitória sem você lutar, desde que o nome dele esteja em jogo. Mas se não, lute você. Se a guerra está no nível que você pode lutar, lute você. Agora, se está no nível que é de gente grande igual Deus, deixa que Deus guerreia. E Deus não entra na guerra para perder, Deus entra para ganhar. Olha o texto. O anjo matou 185.000. Cadê os valentões? Cadê aqueles que afrontam?
Está no corte da espada de Jeová. Quer nivelar a afronta? Então luta com quem tem bagagem para lutar nesse nível. Paulo diz que de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Não podemos zombar de Deus, tem muita gente zombando de Deus, e vai ter com Deus. Como diz, quem brinca com fogo acaba se queimando. Eles ameaçam, só que agora eles não têm disposição para lutar, porque apenas um anjo entra na guerra para lutar com os valentões. Quero ver, só manda carta, só manda afronta, mas na hora que o anjo aparece, o cabeça corre. Na hora que ele vê o seu exército caindo à meia-noite pela espada de Deus, ele começa a dizer: eu estou fora, eu vou me escapar. Ele escapou da espada do anjo, mas não escapou da espada do seu próprio filho. Você ameaça a igreja, você ameaça o povo de Deus, você pode até ameaçar Ezequiel, pode até tentar se escapar, mas não escapa da espada de Jeová. A espada de Jeová está te esperando. Entra na casa do seu Deus Adramaleque, mas o seu próprio filho pega a espada e crava a espada nele, porque Senaqueribe afronta, mas agora não está disposto a lutar a batalha. Ele está bem escondido, ele corre da batalha. Ele entra, verso 38. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adramaleque, seu filho, o matou. Por quê? Deus usou o próprio filho para matá-lo. Porque mexer com o povo de Deus e com Deus, como diz o ditado, o feitiço virou contra o feiticeiro. Já viu esse ditado? Não. Fez o feitiço e o feitiço virou contra si mesmo. Porque ele achou que o seu Deus iria livrá-lo da mão do Deus Todo-Poderoso. Mas o seu Deus não é nada para o nosso Deus. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Senaqueribe, o rei arrogante da Síria, volta envergonhado e é morto pelos seus próprios filhos. A verdade é que Deus não precisa da espada humana para lutar por você. Obrigado. Deus não precisa da espada humana para lutar por você. Por quê, pastor? Porque ele age de forma inesperada e poderosa. Ezequias poderia ter, Deus falar: Ezequias, vai, porque eu vou entregar esse povo na sua mão. Irmão, o que era? 300 homens para lutar com 135 mil soldados com Gideão. Deus deu a vitória contra os medianitas para 300 homens. Deus poderia falar: Ezequias, abre o portão e cai matando. Só que Deus disse: não, essa guerra é minha, deixa eu. Deixa que eu vou lutar a sua guerra. Ele age inesperadamente, poderosamente. A vitória vem de Deus, ou a vitória que vem de Deus, ela é completa.
completa. A vitória que vem de Deus, ela é silenciosa, ela é incontestável. Para quem está de mão levantada, o inimigo pode até enviar cartas, mas o céu ainda responde com livramento. O inimigo pode até enviar cartas, mas Deus ainda responde com livramento. Se você receber a má notícia, se você recebe afronta ou uma situação tal que pareça impossível, leva para Deus, coloque-se no altar, vai para a presença de Deus, leve a carta à sala do trono e Deus ouve, Ele responde e Ele age com poder. Fica de pé e eu terminei. Cadê os músicos? Por favor, faça como Ezequias. Mas fazer o quê? Ore, confie e espere. Ore, confie e espere. Salmo 20, verso 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Segundo as Crônicas, capítulo 20, verso 12. Ah, Senhor, nosso Deus, porventura não os julgará, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti, para você dar glória. Isaías, capítulo de número 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Romanos capítulo 8, 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Senaqueribe vai cair, a afronta vai cair, a carta da afronta vai cair, porque Deus te dará a vitória. Aleluia! Olha para mim, Deus abençoe. Eu disse, Deus abençoe. Olha para mim, tem alguém para entregar sua vida a Cristo hoje? Alguém que deseja entregar sua vida a Jesus? Tem alguém para entregar sua vida a Cristo? Você que talvez esteja afastado do Evangelho e hoje queira voltar para Jesus. Tem alguém que deseja entregar sua vida a Jesus hoje, afastado e queira voltar para Jesus? Fazer uma aliança, um compromisso com Deus neste lugar. Tem alguém? Se não tem, eu não vou ficar insistindo. Jesus, Ele nos dá a oportunidade. Tá bom? Tem alguém? Se não tem, Deus abençoe vocês. Precisa de uma cura, de uma libertação, de um milagre. Vem à frente. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Só quero lembrar vocês aqui, ó. Domingo à noite tem culto. Quem ama a sua família aí? Quem ama a sua família? Domingo à noite nós temos o culto da família. Você que ama a sua família, todo domingo às 18h30 nós temos o culto da família. Estamos aqui no domingo pregando uma palavra para a família. Você está convidado para estar conosco no culto da família. Tá uma bênção o culto, tá bom? Nós estamos aqui aos domingos à noite. Você que mora aqui na cidade, é pertinho, tem carro, tem condição de estar aqui, venha para cá. Começa a semana abençoando a sua família, levando a bênção para a sua casa. Nós pregamos a palavra, o culto começa às 6h30 e termina às 8h15, para quem sabe, quem vem no culto sabe que o culto termina
8h15 o culto termina no domingo. Tá bom? 6h30 começa. 7h30 eu já estou pregando. E quando deu 8h15 nós estamos orando com a oração da fé indo embora para casa. Venha para cá receber a bênção de Deus. Deus tem bênção para você. Para os homens, dia 20 é o nosso encontro. Tá bom? Os homens. Tá bom? As meninas vai ficar para outra vez. Os meninos estão convidados para estar aqui conosco. Dia 20 às 9 da manhã é o nosso encontro. Lembrando que domingo tem ensaio para os homens. Nós vamos fazer o nosso coral de homens. Você homem, domingo tem ensaio, tá bom? Nós vamos estar aqui no ensaio. Logo após o culto da manhã, o culto de missões, nós teremos um ensaio para o nosso encontro. Só temos 3 domingos para fazer isso. Ensaiar e fazer aquele coro bonito para nós apresentar aqui e mostrar que nós também sabemos. Amém, irmão? Amém, varões? Então, conto com você. Conto com o senhor, tá? Rogério, está te esperando aqui também, tá bom? Só manda ele. Segurei lá, faz o almoço. Não gasta nem o almoço, porque nós vamos inventar alguma coisa para nós aqui. Tá bom? Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Coloque a mão sobre a sua cabeça, por gentileza. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Ou sobre o local da enfermidade. E use a fé agora. Nós vamos clamar com fé. Nós vamos pedir agora a cura de Deus agora. Você que está enfermo vai orar pedindo a cura. Se houver alguma enfermidade, vai sair agora. Começa todos dando glória, glória, glória. Começa todos dando glória, 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 glória. Vai dando glória, 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 glória. Senhor Deus eterno, bendito e soberano Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui está o teu povo, a tua igreja, os teus filhos agora, diante do teu altar, Senhor. Esta é a oração de curas, é a oração de milagres, e nós te pedimos agora, opera milagres agora na vida do teu povo, opera milagres agora na vida da sua igreja. Senhor, vai repreendendo agora as obras do mal. Senhor, se houver algum tumor, algum caroços agora, começa, Senhor, curar esta enfermidade pelo poder da sua palavra. Espírito de enfermidade, saia. Eu te ordeno, vai embora desta vida, vai embora desta casa. Saia enfermidade maligna, sai enfermidade reinal, sai agora enfermidade mandada do inferno. Sai desta vida, sai desse casamento, sai dessa família, sai desse jovem, sai dessa criança. Sai agora, sai feridas na alma, sai agora, saia todo o mal agora, sai tumores, sai caroços, sai hérnia de disco, sai cistos, sai agora, sai do esôfago, sai da bexiga, sai das trompas, sai dos rins, sai do pulmão, sai dos timbres, sai das vistas, vai saindo enfermidade agora, saia. Eu te dou uma ordem pelo poder do nome de Jesus, saia agora, vai saindo agora, sai dos seios, sai câncer, sai agora, sai do sangue desta pessoa, sai dos nervos, sai dos ossos, sai dos nervos desta pessoa, sai enfermidade, sai agora, sai, em nome de quem? Em nome de quem? Use a fé e procure a enfermidade, procure a dor que você estava, porque você já está abençoado e abençoada por Jesus. Amém? Estende as mãos assim, por gentileza. Estende as mãos. Como servo e ministro de Deus, eu ordeno em nome de Jesus a bênção sobre cada um de vocês. Em todas as áreas da vida de vocês, recebam a bênção de Deus. Receba o livramento, receba a cura, receba a prosperidade, receba as portas abertas, receba a surpresa de Deus, receba tudo
tudo aquilo que você tem almejado e desejado da parte de Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, toma posse da bênção de Deus, porque vocês já estão abençoados. Toma posse da bênção. Agora, punho de campeão, só os campeões. Os perdedores não vêm, mas os campeões já estão aqui, campeões. Levanta a mão e diga: a vitória é minha em nome de Jesus. Calma, gente. Calma. 1, 2, 3. A vitória é minha em nome de... Mais uma vez. Deus abençoe. Deus abençoe. Oh, glória. Não, você está muito fraco. Vocês nem jantaram. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. E a paz. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.